Programa Uma Dose de Esperança, com o terapeuta Sandro Barros. Fala pessoal, aqui é o terapeuta Sandro Barros e mais um programa de TV, Uma Dose de Esperança, muita positividade. Hoje a minha convidada é estilista, Caleira, conhecido como Carlinha. Bem-vinda, veio da França. Carlinha para os amigos. Carlinha para os amigos. Caleira é o nome de Instagram, né? Caleira virou nome artístico, né? Eu sempre me identifiquei Caleira porque sou chamada assim desde nova, então é Carla Caleira. Como que surgiu esse? Foi o pessoal te chamando e você pegou É apelido de vó, sabe? Que a gente leva pro coração e a gente Caleira. se identifica, pronto. Então, tanto que eu assino como Aí. Carla Caleira. É um livro maravilhoso. Vocês vão conhecer a história dessa mulher, né? E aí, você nasceu aonde? É do Rio, de São Paulo? Aqui no Rio de Janeiro. Sempre vivi aqui. Saí daqui partindo para Portugal, a princípio, antes de agora estar vivendo em Paris. Sim. Estou em Paris há um pouco mais de um ano. E venho aqui por um motivo muito especial, que é justamente esse livro que eu quero ofertar a você. Sim, Que eu obrigado. escrevi com todo amor e carinho, contando a história do meu filho. Então, eu quero te agradecer por esse convite, mais uma vez, para me dar a oportunidade de contar essa história. Esse legal. é o Lucas, meu filho. Quero saber dessa história, detalhes, né? Porque depois eu vou ler esse livro, sim. Dedicatória top, ó. Meu amigo Sandro, nem todo mundo vai pedir socorro, nem todo mundo sabe o que precisa. Isso aí, é verdade. Tem pedido de ajuda, pedido de socorro, e às vezes a dor está tão enraizada que o orgulho vira escudo. Verdade. Isso aí. E o medo de ser fraca vira armadura. A verdade é que ninguém é obrigado a estender a mão, mas você faz isso hoje e Deus tem te usado como instrumento que semeia esperança. Obrigado. Dose de esperança, é isso aí. Dose de esperança. Obrigado por dar voz a essa mãe e tantas outras. Isso é verdade, hein? Pô, eu fico muito feliz aí, porque eu tô sendo o que eu nasci para ser, né? Tô vivendo aí o extraordinário. Eu criei um grupo no WhatsApp só de mãe, cara. E as mães estão se falando lá. Eu falei, sejam vocês mesmas, entendeu? Sim. E elas estão sendo elas, né? Áudios longos e textos compridos. Porque elas estão tendo abertura. Esse espaço é muito importante para a gente poder ser ouvida. Porque tem muita gente precisando falar, mas não tem quem ouça. Então, o teu trabalho é muito especial por isso. Sim. E alcança... E quando você me diz que você está vivendo, né, o teu propósito, eu digo a você que a gente vai descobrindo o nosso propósito dia após dia. A gente, às vezes, cria projetos e no decorrer da nossa vida, a vida mesmo vai te levando para caminhos como, por exemplo, não imaginava escrever um livro. E muito menos imaginar de escrever uma história tão triste, porque é sobre a perda do meu filho. Então, eu queria ter escrito sobre qualquer coisa. Qualquer outro assunto. Exatamente. Né? Então, quando eu me apresento, né, como estilista, massoterapeuta, instrutora de yoga, agora eu sou uma escritora. Sim. Então, e amanhã eu não sei quem vai ser a Carla Caleira. Sim. E a dor de uma mãe, né, ao perder o filho, assim, imensurável. Indescritível, Sandro. Não tem palavras para descrever. A gente, ao mesmo tempo que sente muita vontade de falar, a voz embarga, e foi na escrita que eu consegui botar para fora essa emoção e apresentar ao meu filho, de fato, quem ele foi. Porque, infelizmente, quando a gente parte, às vezes só fica marcada a forma com que partimos. Sim. Mas a história, ela precisa ser contada desde o início. Então, é extremamente importante para mim apresentar ao meu filho, de fato, quem ele foi. E quantas mães, né, estão assistindo agora e vai se identificar com essa história? Você foi mãe com quantos anos? Começou? Eu fui mãe com 17 anos. 17 anos. Sim. Casei muito jovem, fui sempre
a gente diz uma mãe ausente porque tem que trabalhar, então, infelizmente, Sim. a gente não Tinha consegue. família que ajuda ali na criação, né? Eu contei muito com a avó do Lucas para poder me dar o suporte de cuidar dele enquanto eu supria a necessidade financeira, não é? Ele nasceu no Rio? Nasceu no Rio, Carioca Da Gema, lá no Alto de Santa Teresa. E aí como que foi quando ele saiu assim, porque quando ele começou a ficar adolescente, as amizades, como que foi? Ele começou a ficar adolescente, na verdade, ele já estava distante de mim, porque eu me separei do Lucas, ele ainda estava na fase de infância. E o Lucas passou pela situação de sofrer alienação parental. Estou estudando isso na faculdade, psicologia jurídica, vou ter uma prova quinta-feira sobre isso. Infelizmente, os Alienação filhos, parental. eles são vítimas de fins de relacionamentos, Sim. né? Quando um dos lados não aceita, o filho é usado como um cabo de guerra. Entre o mar e a rocha, quem sofre é o marisco, muitas vezes. Perfeito. Eu ouvi essa frase, eu guardei, e é exatamente isso. Então, ele foi afastado de mim durante uma grande parte da vida dele, um período muito importante para um jovem ter contato com a mãe, receber suporte, orientação e amor, porque isso é extremamente essencial na construção de qualquer ser Sim. humano. E, infelizmente, isso faltou. Então, cresce um jovem com mágoas. Um buraco ali, exatamente. né? E, você também sofreu, né? Os dois sofreram, né? Todos. Eu digo ele principalmente porque ele era indefeso, Sim. né? Porque criança, né? Se formando infelizmente, ele foi o que mais sofreu e ele sofreu desde a infância dele até a fase adulta. E ele foi negligenciado pela justiça há muito tempo. Hoje eu brigo, esse livro na verdade, a minha forma de lutar pela justiça, mas a justiça já vem falhando comigo já desde o início, quando eu pedia busca e apreensão, quando eu justificava todas as questões que ele sofria, quando eu pedia a guarda. Então, fui ignorada. E, no final das contas, ele recebe o tiro de misericórdia. Então, ele foi assassinado pela polícia. E aí eu narro o fato desde o momento que eu fiquei sabendo da morte, no exato momento, como eu recebi a notícia, através de uma mensagem pelo Facebook, como se fosse qualquer coisa. E eu comecei a escrever no dia seguinte, porque eu precisava extravasar e botar isso para fora. Foi uma desconhecida que mandou a mensagem? Foi uma menina que ele se envolveu, que morava numa comunidade. Por esse motivo, ele acabou se distanciando de mim, e eu fazia de tudo para trazer ele para perto, e ele sempre justificava que a menina não queria sair de perto da família, tinha crescido sempre perto da mãe, e ele falou: mãe, não adianta, ela não vai sair de perto da mãe dela. Então eu vou para lá. Aí foi para lá, né? Infelizmente, foi na Baixada, no bairro de Queimados, que tudo acontece. E aí você não sabia de muitas coisas, porque ele Eu não sabia, na verdade, só ficava lá, nada, né? sabe? Eu não sabia de nada. Eu fui montando esse quebra-cabeça, um quebra-cabeça aos poucos, até chegar no desfecho que eu nunca poderia imaginar, que era saber como tinha acontecido os fatos, porque quando eu chego até a OML para reconhecer o meu filho, eu já sabia que o meu filho tinha sido assassinado. Eu soube reconhecer isso. 3 meses antes do meu filho falecer, eu prestei um concurso para a Polícia Civil, para o cargo de investigadora. E com toda aquela emoção, eu me lembro que eu olhei o meu filho minuciosamente, como se eu estivesse fazendo uma perícia. Sim. Eu olhei cada pedaço do corpo dele. Qual era a minha preocupação? Eu queria saber se ele tinha sido, além do golpe fatal, se ele tinha sido
espancado, machucado, Antes do... torturado, você quer respostas, você não entende o... E com esse olhar clínico que você fez um curso, né? Exatamente. Você fez um curso para algo que você nem sabia que você ia usar, Eu né? estava no treinamento do TAF, correndo, fazendo muita atividade física, sabe? Foi uma fase assim que eu estava muito empenhada e quando eu descubro... Parece que você foi preparada para a situação, né? Sem saber, assim. Porque você estava com o olho clínico, você fez um curso... No momento que tudo acontece, eu era casada com um policial. Ah, o pai dele era policial? Não era. É o meu segundo casamento. O pai dele era que profissão? O profissão? pai dele foi a pessoa, no caso, que nos afastou, não é? Sim, porque teve a alienação parental. Exatamente. Mas qual era a profissão do pai? Não normal? Tinha profissão, entendeu? Entendi. Simplesmente foi um péssimo exemplo, foi uma... Sim, pai biológico. Foi aquela escolha... Para mim, foi a pior das escolhas que eu fiz nessa vida, que foi, né? Mas a gente, às vezes, erra tentando acertar, né? E ninguém pode imaginar, né? E Infelizmente. aí o padrasto que era policial. Exatamente. Entendi. Exatamente. E aí o padrasto pegou ele com quantos anos já? Então, eu fiquei 10 anos no meu segundo casamento. Quando eu conheci o meu segundo marido, o Lucas tinha 12, 13 anos. Então, ele acompanhou a vida do Lucas também desde bem jovem. Ele pegou essa a personalidade, fase, 12, 13 anos. Ele pegou essa fase do nosso distanciamento, sabe? Ele pegou essa fase de você estava resgatando o seu filho depois de 10 anos longe. Exatamente, porque quando ele se aproximou de mim, eu estava distante do meu filho. Sim. E aí eu consigo trazer o meu filho para perto de mim, mas eu trago uma pessoa machucada. Já não é mais aquele menino. É porque seu filho deve ter chegado em você, depois de 10 anos, se sentindo rejeitado, porque não entende, né? Que você também... Não entende. Uma criança não entende, não tem nem como cobrar que entenda, porque se é difícil para gente que é adulto entender certas situações... Imagina uma criança. E o padrasto que era adulto recebendo essa nova pessoa, né, para ele, que é o seu filho, não teve uma competição de tipo de Totalmente. Tá pegando meu lugar? Totalmente. Porque existem essas competições, né? Totalmente. Que são amores diferentes, né? Amor de filho, amor de marido. Principalmente quando você se aproxima de uma mulher que naquele momento ele sabe que tem um filho, mas esse filho está ausente. Então é como se eu não tivesse. Então de repente o filho retorna e ele tem que se adaptar. Então, eu vou deixar até um conselho para as pessoas que estão conhecendo alguém que tenha filhos. Se você não está disponível, disposto a aceitar essa família que já existe, segue em frente e procura outra pessoa. Porque não faça com que uma mãe escolha, não dispute a atenção, porque você vai sempre perder. Hoje eu já não estou mais com ele. Essa disputa, é importantíssimo você falar sobre isso, vocês que estão escutando, porque eu vivi isso também, né? Meu pai morreu com 9 anos, eu tinha 9, meu super-herói. Me lembro que eu estava jogando o War na época, eu sou de 73, em 81 tinha um joguinho, não sei se tem hoje, chamado War, que você vai conquistando os países e tal. Eu estava na cama, jogando War com um amiguinho, 9 anos. Chegou meu avô, falou que meu pai morreu. Meu pai era o super-herói, né? Pra mim. Ele me dava minha mesada, me levava pro Maracanã. Era meu pai, né? O meu super-herói, né? Quando ele falou que ele morreu, eu quebrei o quarto inteiro. Ali já foi o primeiro passo para minha revolta, né? Começar essa fratura emocional. E aí depois eu comecei a viver sem o meu pai, minha mãe, sozinha, jovem, bonita, com 3 filhos. Eu tenho irmãs gêmeas. Então, são mais novas. Então, eu tinha 9 e minhas irmãs tinham 6. E aí, teve um padrasto. Ela refez a vida dela. Que não era pai-drasto. Tem pai-drasto e tem um padrasto. Exato. Esse padrasto chegou para minha mãe e conquistou ela falando o seguinte. Vem morar comigo, que eu vou cuidar dos seus filhos, vou dar uma boa educação. Prometeu 1000 coisas para ela. Na prática... Foi perseguição, competição, não deixava eu fazer as coisas, falava
que eu era isso, eu era aquilo, fui torturado emocionalmente, né? Porque era o apartamento dele, então não podia fazer nada sem consultar ele. Então minha mãe ficou refém, todo mundo ficou de refém. Aí minha mãe era permissiva, então eu ficava revoltado, o Marisco, né? Sim. Ficava revoltado com a minha mãe de não se posicionar, porque era o perfil dela, eu não entendia isso. Revoltado porque eu perdi meu pai e revoltado por um cara de 60 anos torturar uma criança de 13. Agora, Entendeu? eu imagino o que a sua mãe possa ter sentido, porque eu vou te dizer como eu me Você senti. conheceu minha mãe, né? Conheci uma pessoa incrível e Você viu ela que era com mais na dela, certeza tentou fazer o melhor por você, assim como eu tentei, no sentido de imaginar que essa pessoa seria um ajudador, na sua educação. Ele se mostrava assim. Assim como o Lucas não tinha uma boa referência de um pai que não era trabalhador, que não tinha compromisso e responsabilidade, essa nova pessoa que chega na minha vida é uma pessoa que, para mim, é um bom exemplo. Bom exemplo, é. Então, por mais que eu veja que aquela pessoa ela tem uma rigidez, porque o militarismo, Sim, sim. ele faz uma lavagem cerebral na Sabe, pessoa. a pessoa acaba se tornando aquela pessoa muito rígida, né? Muito disciplinada. E eu conheci ele antes dele entrar. Então, quando eu conheci, ele pintava quadros, ele era um artista. Sim. E você sabe que um artista é uma pessoa sensível. Sim. Mas quando ele entrou lá dentro, me devolveram outra pessoa. Ainda assim, eu acreditava que aquela pessoa seria uma boa referência, porque era uma pessoa forte. Para educar seu filho. Claro. Né? Mas o que aconteceu? O meu filho já não estava acostumado com regras, porque não tinha sido criado dessa forma. Ele chega, ele encontra a mãe com uma outra pessoa, ele reencontra a mãe com uma outra pessoa. Durante essa fase toda em que houve a alienação parental, ele, durante todo o tempo, ele acreditou que ele tinha sido abandonado, porque enquanto eu não sabia... Se sentiu rejeitado. Sim, porque enquanto eu não sabia do paradeiro dele, porque o pai dele pegou ele e levou ele para Minas Gerais, e não me deixou endereço nem telefone. Eu simplesmente um dia bati na porta para pegar o meu filho, que tinha ido passar um tempo com o pai, e a vizinha falou, não mora mais aí não, se mudaram. Como você fez? Ué, o que você faz nessa não hora? achou? Você senta e chora, né? Porque eu fiz de tudo que você pudesse imaginar. Eu fui para conselho tutelar, eu fui para juizado de menores, eu fui para delegacia, eu fui ignorada em todos os lugares que você puder imaginar. Eu tenho daquelas pastas de documentos que você vai guardando, que vai ficar para recordação, porque não serve para nada. Sim. Ou seja, ele chega aos 18 anos, já não tem mais por que pedir guarda, já é maior, e ele está completamente livre. E ele vai para onde ele quer e ele faz o que ele quer. Eu perdi o controle. Entendi. Entende? Então, por isso eu digo, ele sofreu a negligência desde sempre e, no final das contas, ele completa 18 anos durante a pandemia. Nessa fase, ele fazia feira e montava barraca, né? Chegava de madrugada para colocar lá, né, as coisas para vender. E ele gostava porque era bem comunicativo, sabe? Aquele rapaz se relacionar com as pessoas. Aonde chegava, fazia amizade fácil, tinha facilidade de falar e tinha facilidade de vender. Até o meu pai conta que meu pai uma vez saiu com ele para fazer uma venda de algumas coisas, e o meu pai se afastou para ir buscar qualquer coisa, e quando o meu pai voltou, falou, cadê as coisas? E ele falou, já vendi, vô. E então ele tinha esse carisma. Sabe, ele gostava do trabalho dele. E aí tudo fechou, ele ficou sem trabalho. E a pandemia fechou tudo, ele falou para mim, mãe, eu preciso então de ajuda, porque... Vocês moravam no Rio nessa época? Ele tinha 18 anos. Morávamos no Rio, mas ele morava com a avó, que também foi abandonada pelo pai, era uma senhora de idade, não tinha como se sustentar. Então, esse pai que é negligente com o filho é negligente com a mãe. Sim. Né? E se você é negligente, você é negligente, não importa com quem, você é irresponsável. E ele falava, eu não posso deixar a minha avó. Então, durante a minha vida foi tentar trazer meu filho para perto e ele falar, quem é que vai cuidar dela? E eu falava, não é a sua obrigação.
Porque o que eu aprendi, Sandro? Que quando e eu aprendi isso porque eu tive que ir para a rua trabalhar para fazer o papel do outro. Quando você faz o papel de alguém, você deixa de fazer o seu. Infelizmente. Então, ele estava ali, preocupado com a avó, e ele falou, agora está todo mundo fazendo entrega de moto. O padrasto apoiou, falou, vamos ajudar, vamos comprar uma moto. Mas a mãe não deixou ele pegar uma moto sem ter uma habilitação. Sim. Porque Deus me livre acontecer qualquer coisa e eu ia me sentir responsabilizada. Sim. E não ia me perdoar de forma alguma. Então, eu falei que ele só teria a moto se ele tivesse a habilitação. Mas as autoescolas fechadas, eu, de repente, recebo, né? Ainda na fase da pandemia, a notícia de que o meu filho tinha sido morto dentro de uma comunidade. E foi essa pessoa que traz essa informação para mim sobre a morte, que vem me contar sobre coisas que eu nunca poderia imaginar que tivessem acontecido. E ela, no livro, tem uma parte que ela fala, olha, eu nunca fiz isso, mas eu não vou deixar faltar comida. Eu não posso deixar faltar nada. Aquele senso de compromisso, de preciso fazer qualquer coisa. Então, ele tentou, de todas as formas, fazer da forma certa. Até que você... nem todas as pessoas são iguais, tá? Sim, a gente sim. tem que respeitar Os perfis, né? cada um, cada história, cada dor. Minha mãe tinha o perfil dela também. Então, E sem julgar, sabe? E em algum momento a gente vai estar falando da minha vida, inclusive. Sim. Hoje eu não vim para falar de mim, mas eu hoje entendo que Deus me colocou também para eu ter as minhas experiências, para que quando eu passasse com ele, eu entendesse e respeitasse de que leva tempo para a gente poder amadurecer e mudar o nosso proceder. Mas, infelizmente, o tempo dele foi interrompido. Interromper. Entende? E ele frequentava lá, aquele bairro já. Ele namorava há quanto tempo com essa menina aí? Com 18, teve a pandemia, teve essa ele morreu com 21 anos. Ele morreu com 21 anos. Mas dessa fase ele já não estava mais próximo de mim. A mãe era uma visita. Quando ele faleceu, tinha 7 meses que a gente não se via. E você morava no Brasil, né? Sim. Eu fui... Eu digo que eu fui convidada a me retirar. Como foi isso aí? Por que você resolveu sair do Brasil, né? Eu fui até a delegacia após a morte dele. E quando eu cheguei lá, eu fui informada através de um boletim de ocorrência do que tinha acontecido e como se sucedeu a morte dele. Aí eu soube que ele tinha sido morto por policiais. Nesse momento, eu também recebia o laudo da necrópsia. E a informação que eu tinha do boletim de ocorrência e do laudo da necrópsia era totalmente inverso. Então, eu peguei aqueles 2 papéis que davam informações completamente diferentes e falei, né, com quem me informou ali, eu não sei como chama, um escrivão, não importa. Oficial. Sim, ali eu já estava com sangue nos olhos, digamos assim. Eu já me levantei e falei, eu estou indo até a corregedoria da polícia e no Ministério Público prestar uma denúncia, porque tá aqui a prova. A versão contada não bate com os fatos. E para minha sorte, digamos assim, o laudo foi perfeito, porque inclusive tem tudo aí. Aqui no livro. Tem a fotografia. Está na Amazon, né? Está na Amazon. Como que acha o livro lá na Amazon? Você vai colocar na parte título, da biblioteca, né? Você vai jogar o título. Não tenho medo da morte, sim da covardia da vida. Fazer a leitura online ou você comprar o livro físico. Entendi. Mas tem todo o relato que eles fizeram. O boletim está aí, o laudo da necrópsia está aí, e ele está entre parênteses, tiro encostado.
E quando eu vejo o corpo do meu filho, eu de fato constato que aquele ferimento fatal foi feito a queima-roupa, porque além do orifício de entrada do projétil, causou uma queimadura na pele pelo cano da arma encostado. Então, o resultado do exame dele foi perfeito. E eu cheguei até o Ministério Público com as provas que eu tinha, e eu digo que lá eu fui convidada a me retirar porque eles disseram que eu não deveria voltar para minha casa. Por uma questão de segurança. Porque eles teriam acesso ao inquérito, porque, né? E essa mudança aí, como foi? Assim, você pegou essa mensagem, teve que passar para o seu pai, teve que passar para todo mundo, todo para a França? Nesse momento já estava fora, minha família já estava fora. Então, quando eu digo... Estavam na França? Já não? Já estavam na França. Você já tinha um pessoal lá? Já. Aí você fez a mala e foi, né? Entendi. Sim, porque eu, na verdade, não tinha partido, porque mãe não se afasta de filho, né? Sim. Embora ele não quisesse estar comigo, eu não tinha coragem de partir e deixar ele aqui. Não importava que ele não quisesse. Eu podia até falar que não queria, mas sabia que eu estava ali, que eu era suporte. Então, na falta dele, eu falei: o que eu vou fazer nesse lugar? Depois de tudo, você, né? Aí você ficou mais com ele aqui, mesmo ele falando que não quer, mas ele queria, né? Mas assim. Fiquei. Ele sabia que. Sabia que podia contar com você. Exatamente. Né? Exatamente. Aquela coisa, né? E 3 dias antes, essa menina que me informou sobre a morte dele, ela me diz que ele informa ela que se acontecesse qualquer coisa com ele deveria procurar a mim. Então, eu posso imaginar que talvez ele pudesse estar sendo até ameaçado. Ele confiava em você, tanto que deixou o recado com a menina, né? Sim. E no mesmo mês da morte dele, foi feito várias reportagens na Globo, inclusive, sobre uma quadrilha do mesmo batalhão, da onde sucedeu o Batalhão de Queimados. O nome da quadrilha é Os Mercenários. E essa quadrilha extorquia pessoas que estavam trabalhando para o tráfico, cobrando propina, dinheiro para fazer vista grossa, sabe? Por uma ordem do comando. É assim mesmo que você vê na reportagem, sabe? Tem vários links de reportagem e isso foi chegando e aí você já não tem mais dúvida, tá tudo desenhado. Aí você resolveu sair mesmo do Brasil. Eu tinha que sair para poder me sentir com liberdade de fazer o que eu estou fazendo agora. Sim. Porque o que acontece? Eu hoje tenho o benefício de poder falar. Quantas pessoas estão em situação vulnerável que tem que se calar por uma questão de segurança? Quantas pessoas vivem numa comunidade hoje e sofrem com isso todos os dias e não tem a possibilidade de poder dizer e pedir ajuda e contar sobre voz, né? Coisas que estão vendo acontecendo. Sim. Para você ter uma noção, o meu advogado que me representa não é do Rio de Janeiro, porque no Rio de Janeiro tinham medo de agir contra eles, porque... Sim. Tinha que ser de fora. Todo esse cuidado para não piorar a situação, né? Que já é uma situação terrível, né? Um sofrimento. É tudo tão terrível que você não... filmes de terror. Você não acredita, sabe? Aonde você vai buscar justiça, é lá que o monstro vive, você fala, e agora? Você tem que se retirar e gritar de longe, e contar de longe. Mas é muito desesperador você imaginar que nem todo mundo tem esse benefício que eu tenho. Você está agora se libertando das amarras, né? Na verdade é isso. Escrevendo livro, está aqui no programa. Estamos apresentando Uma Dose de Esperança, com o terapeuta Sandro Barros. Sandro Barros é terapeuta e acompanhante terapêutico, profissional de saúde altamente capacitado e experiente, que combina conhecimento teórico e prático para desenvolver estratégias de tratamento personalizadas. Atuando tanto presencialmente quanto online, Sandro oferece atenção individualizada ao paciente e à sua família.
guiando-os no processo de recuperação, promovendo a melhoria da qualidade de vida e facilitando sua reinserção social. Sandro fundou a empresa Independência Química. Ela tem como diferencial suas palestras, acompanhamento terapêutico, que é uma profissão do futuro, e atendimento presencial e online. Seu método é exclusivo e inovador, combinando práticas terapêuticas personalizadas com um enfoque na inteligência emocional. O Instituto Sandro Barros é referência em saúde mental. Confira alguns projetos do Instituto. Ele criou o projeto Domingo Social, que oferece atendimento gratuito a quem precisa de suporte terapêutico. Também idealizou o projeto Um Dia na Sociedade, que recompensa pacientes com bom comportamento durante a internação, proporcionando uma experiência de acompanhamento terapêutico especial em ambientes sociais, renovando a perspectiva de vida. Outro destaque do trabalho de Sandro é o projeto Acolhimento Sem Fronteiras, voltado para oferecer apoio terapêutico à comunidade LGBTQIA+. O terapeuta Sandro Barros e sua mãe Sandra Barros, que é terapeuta de família, foram premiados com a Medalha da ONU por seus trabalhos sociais. Acompanhe o terapeuta Sandro Barros nas redes sociais e conheça mais sobre seu trabalho transformador. Voltamos a apresentar Uma Dose de Esperança, com o terapeuta Sandro Barros. É muito desesperador você imaginar que nem todo mundo tem esse benefício que eu tenho. Você está agora se libertando das amarras, né? Na verdade é isso. Escrevendo o livro, está aqui no programa. Mostra as fotos para a gente aí, para a gente dar uma olhada aí, para as pessoas entenderem um pouco pelas fotos. Olha o seu filho. Essa é a capa do livro. Capa do livro. Olha vocês dois aí. Haja emoção, Isso aí foi haja um passeio, haja isso emoção. foi um passeio de família. A gente foi fazer uma caminhada numa trilha lá da Urca, sabe? Ah, lá tem umas trilhas legais, né? É. Quando eu conseguia ter uma visita ilustre, sabe, desse rapaz. Essa foto é linda. Essa foi uma homenagem. Isso foi agora que eu estava lá. Você participou, foi maravilhoso. Eu pude encontrar com os amigos dele. E eu gostaria de falar até, inclusive, que eu escutava muito isso dentro da minha casa, né? Porque eu acabei de falar, eu era casada com um policial. O estereótipo desses rapazes que tem um cabelo com reflexo, um bigodinho fininho, eles são simplesmente hostilizados pela aparência. Pela aparência. Ninguém nem sabe quem é que está por trás. Quem são essas pessoas? Você não pode olhar para uma pessoa e falar, essa pessoa é ganso. Era assim que eu ouvia dentro de casa. E isso me incomodava profundamente. Meu filho gostava desse cabelo e eu falava sempre para ele que parecia o cabelo da minha gata, sabe? Minha gata tinha um Mas do que cabelo nunca, hoje, muitas pessoas vão pela aparência, né? A pessoa bem vestida é doutor, mal vestido vai roubar o banco. Quem rouba o banco é o cara que está bem vestido, né? Então, assim, a gente acaba... É triste, Sandro. Pela capa do livro, né? Exatamente. As pessoas julgam tá pela... dentro, né? Exatamente. Então, assim, eu via eu via a alma daquele rapaz e eu entendia quando ele trazia os amigos, eu sabia quem eram aquelas pessoas, eu sabia... Olha essa energia, gente, uma foto. Sim. Ela te mostra sobre as... Você sente no olhar. Você consegue entender que você só de olhar, você vê... E é muito triste, sabe? Eu sofro de imaginar que esses meninos, quando são parados na rua, eles ganham tapa na cabeça, sabe? Eles são xingados pela região que você mora. Muitos, se você mora numa comunidade... Muitos vivem isso, né? Esses preconceitos, pelo estereótipo. Tem outra foto aí? Ah, saiu eu ali, ó. No final. Você está participando Tá abraçando seu pai lá. E eu sendo abraçada por todo mundo. Foi muito emocionante. Foi muito legal. Que homenagem. Foi um memorial para pipa, né? Para a gente poder lembrar da vida do Lucas. Os amigos fizeram coisas que
que eles gostavam de fazer juntos, que era a pipa, né? Era o que ele mais Eu tô com gostava. 51 anos, eu soltei pipa a última vez com 15. Faz tempo que eu não soltava pipa, mas foi legal. Eu soltei pipa, né? Foi muito bom. Foi uma memória afetiva, assim. Eu lembrei quando era criança, soltava pipa, foi muito legal. Pipa, teve os balões, né? Teve os salgadinhos, Sim. Eles estavam muito à vontade. Aí, ó. Foi um Legal. momento de descontração, de alegria, de emoção. Teve muito choro, mas foi um choro de comemoração que era muito importante para mim, sabe? É juntar essa galera em homenagem a ele e fazer com que essa energia boa chegasse até ele. Sim. Qual é a próxima foto? Ah, que legal, a da pipa. Isso eu recebi essa imagem e eu achei especial. Linda essa imagem. Pronto. Olha, Nada melhor essa que viver frase foi uma postagem que o meu filho fez. E ela diz tudo. Esse era o meu filho. Sorriso é o crossfit da alma, né? Nada melhor do que viver sorrindo. Essa era a alma do meu filho. Sorridente, né? Essa era a energia do meu filho. E é isso que a mãe hoje transformou o luto em luta para poder mostrar quem era o Lucas. E o que aconteceu com o Lucas, porque essa mãe aqui não vai se calar. Transformando o luto em luta. Interessante isso aí, né? Quantas mães estão vivendo isso agora, né? Sim. Você que é mãe, que precisa de ajuda, pede ajuda. Né? A gente está aqui para te ajudar também. Não é fácil, não. É a dor mais insuportável que pode existir, mas eu posso te dizer também, a mãe quer estar no lugar do filho, né? É uma força também incrível que eu descobri que eu tenho, Sim. que se contasse eu nunca poderia imaginar. Mas você precisa de algo que incentive você a continuar. Sim. Porque quando você é pai, quando você é mãe, você vive pelo seu filho. Sim. E eu descobri que na falta, você continua vivendo em prol do seu filho. Você queria estar no lugar dele, né? A gente sabe disso, que a mãe queria dar a vida. É muita emoção. Olha para esse rapaz. Jogando. Ele ajudou, né? Sabe? A gente precisa falar sobre temas que são ignorados, sobre situações que os jovens passam e sofrem, e como eles são hostilizados e como eles são negligenciados, sabe? Você, por exemplo, eu te conheci sobre o tema drogas. É verdade, o Instagram, né? Exatamente. Ela me achou no Instagram e a gente começou a se falar lá. E eu acho importantíssimo falar sobre assuntos que a maioria das pessoas se calam. As pessoas não querem falar sobre coisas que machucam, que chocam. As pessoas têm medo, elas são coagidas, não sabe? Enfrentam, né? Não enfrentam esses assuntos mas polêmicos. Elas enfrentam a realidade, uma realidade. Vamos tratar da realidade? Querem fugir da realidade. Vamos falar a verdade? Porque quando eu falo para você falar a verdade, eu estou falando o seguinte, Sandro. A droga, ela existe, ela é real, as pessoas usam. Sim. Existe O álcool é o chefe da quadrilha das drogas. Eu ia falar isso agora. Aquela terapeuta Beatriz... sim, é psiquiatra. Ana Beatriz, psiquiatra. Ela diz que a pior droga é o álcool. O pior. Essa droga é liberada. E a porta de entrada... Essa droga é liberada. Mas... quando a gente fala sobre liberação, eu tenho um cuidado muito grande de falar sobre isso, porque eu não estou fazendo apologia, eu estou falando sobre o que é real. Sim. As pessoas consomem. E quando você trata com uma proibição, que é para um governo, para um comando se beneficiar por trás dos panos, isso, sabe, essa corrupção é tão nojenta. Isso porque... o meu filho morreu como o meliante. Ele foi a vítima. Sim. Ele foi a vítima. Ele foi a vítima. Porque, na verdade, quem estava ali se beneficiando da situação que ele estava são os nossos governantes. Sim. Olha para esse rapaz. Aí estava com quantos anos aí? 15 anos. 15 anos. Tem a próxima foto aí?
Que é isso? Esse é o meu projeto, porque eu sempre falo que eu não perdi um filho, eu perdi a minha vida. Sim. Porque você perde tua casa, tua profissão, você tem que começar tudo de novo. Ter essa força para recomeçar não é fácil. Não tem, né? Não é. E aí surge a Kali, que se você nunca ouviu falar da Kali, a Kali é uma deusa que quando você vê a imagem dela, ela é assustadora. É mesmo? É. Mas ela é fortíssima e hoje é essa versão que eu me mostro. Eu sou a Kali, ou seja, eu sou a Carla Calheira, eu sou a Kali. Eu criei esse projeto em Paris, que eu tenho que agradecer a Deus que deu super certo. E sou formada em massoterapia, sou instrutora de yoga tantra e hoje é o meu trabalho, é o meu sustento. E voltou para o Brasil. Eu tive que recomeçar lá fora. E voltou para o Brasil para fazer justiça. Eu voltei para o Brasil escrever o livro desse livro para participar de uma audiência pública e exumar o Lucas, que inclusive não foi. Não foi, e eu faço questão de dizer o porquê não foi, porque eu preciso de uma autorização para poder cremar o meu filho pela causa da morte, né, violenta. Existe essa lei. Você precisa de uma autorização judicial para poder cremar. A questão que mais me chama a atenção é a seguinte: se eu não tiver essa autorização para cremar e passar do prazo, o cemitério não precisa de autorização para se desfazer dos restos mortais. Aí eu te pergunto, tem cabimento? Que lei é essa? Mas assim, em nenhum lado você consegue ver justiça, sabe? Porque eu estou aguardando, eu vim e estou aqui esperando essa autorização para partir daqui desse lugar, que sinceramente, quando eu for embora, eu não olho nem para trás. Sim. Pretende ficar por lá mesmo, né? Mas você não tenha dúvida, porque retornar Vou ter que te visitar na França. Vai. Porque eu só venho até aqui para participar de julgamento, para questões relacionadas ao processo. Eu faço questão de participar pessoalmente. Só para você... A intenção de escrever o livro foi passar para as outras mães. Esse livro é uma denúncia. Esse livro é uma homenagem. Esse livro é tudo hoje, porque quando o meu advogado entra em contato... aviso, né, para as mães. Aviso. Por favor, eu preciso falar. Dá aviso. Cuidado com o ambiente da sua casa. Boa. Porque quando você afasta teu filho, ele vai buscar acolhimento, ele vai buscar abrigo, aonde ele é bem recebido. E às vezes é numa favela. É com pessoas que também estão perdidas. E essas pessoas que estão perdidas, elas não são ruins, não. Tem uma música do Criolo, não sei se você conhece, mas é um artista que eu admiro muito. E ele fala, as pessoas não são más, elas só estão perdidas. Sim. E tem muita gente que está perdida. E às vezes dentro de casa, você está falhando com teu filho. Às vezes dentro de casa, você não está conversando com seu filho, você não está entendendo o seu filho, você não está respeitando... a ferida, o machucado, a terapia é extremamente o tempo dele, importante. A singularidade dele. Todos nós precisamos, inclusive, quem não precisa. Quem precisa e quem não precisa fazer terapia. É para quem precisa e para quem não precisa. Eu falei que eu vou adotar essa frase. É verdade. Né? Porque eu escuto isso muito no yoga. Yoga não é para mim. Yoga é para quem precisa e para quem não precisa, eu vou copiar você. É verdade. Então, eu acho... Meu raciocínio hoje, eu acho que a falha está em casa. Falha está em casa. Ninguém que está bem em casa quer ir para a rua. Tem uma frase que é: uma família disfuncional gera filhos com dificuldades, né? Não tem como o resultado ser diferente. Porque não existe comunicação. Eu vi uma reportagem esses dias que 90% dos problemas é a falta de comunicação. Ou seja, a comunicação não está clara, não está assertiva, não tem entendimento, não tem troca. Então, assim, o
que você está falando aí, muitas mães vão se identificar, né? Porque às vezes tem aquela coisa, para a sociedade está ótima, né? Família margarina, né? Aquela propaganda, mas nos bastidores não está assim, né? Porque as pessoas querem passar uma imagem que está tudo certo, mas no final ali, no dia a dia não está. Você falou algo assim muito, muito bonito lá na homenagem. Eu participei da homenagem na praia, passei lá ao final da tarde, e você falou, né, para os meninos que estavam lá, né, se aproxima da sua família, busca mais entendimento, comunicação dentro de casa, né, cuidado com as amizades, né. A pergunta que eu quero fazer é qual a sua visão hoje sobre as drogas, né, depois da perda do seu filho? A minha visão hoje sobre as drogas é que isso deveria ser olhado com muito mais cuidado e realismo, porque você não consegue tapar o sol com a peneira. O que está matando os jovens não é as drogas, não, é justamente essa proibição, porque enquanto a polícia está entrando na comunidade para poder inibir as drogas, porque é isso, né, que eles estão dizendo e que está todo mundo comprando essa ideia, tem gente ganhando com essa proibição. Então, o que é televisionado, o que é informado, é que isso faz mal. Mas vamos falar a real? Tudo que você não tem equilíbrio, tudo que você utiliza faz mal, né? Faz mal. Então... Remédio e veneno depende da dose. Gente, você vai na drogaria comprar remédio, você está utilizando. Venvância. Eu hoje vivo como eu posso dizer? Eu hoje vivo utilizando drogas passadas pela minha psiquiatra para que eu consiga suportar essa dor. E aí eu te falo, se eu passar daquela quantidade, daquelas gotas que ela me passou, eu também não vou ficar numa situação de ser improdutiva, como cheguei a ficar. Eu cheguei a ficar meses em cima de uma cama completamente dopada. Completamente drogada. Drogada com receita médica. Então, por que isso não é visto com seriedade? Que tem gente que está ganhando muito mais com essa proibição do que eu. Entendeu? Do que, de fato, isso não é para proteger. Agora, desculpa, deixa eu te fazer uma pergunta. Diante disso tudo, né? Vamos fazer aqui um retrospecto, né? Diante disso tudo, né, você é uma mulher jovem, perdeu o filho jovem, você estando jovem, o filho jovem, aí você teve que se afastar, ir para a França, aí agora voltou, enfrentou, né, encarou o problemão, né, de vir para cá, para o Brasil. Mãe é para sempre, Sandro. Mãe, não existe ex-mãe. Qual o recado que você dá para as mães, né? Qual é a dose de esperança que você dá para elas? Depois disso tudo que você passou, isso te deixou mais forte, né? Lógico. Com certeza. E hoje você é uma pessoa que está levando essa mensagem para outras mães que estão agora, né? Eu hoje estou me descobrindo, além de tudo que eu já me apresentei aqui, como uma ativista dessa causa. Essa é a palavra. O que eu posso dizer para essas mães é o seguinte... Dá uma dose de esperança para elas aí. A gente não pode se calar. A gente não pode desistir. E a gente não pode ouvir as pessoas que dizem pra gente que a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum, porque eu escuto isso até hoje, que isso não vai dar em nada, que não vale a pena, que é perda de tempo e de dinheiro. E aí eu te falo, qual é o sentido de uma mãe que não é lutar pelo seu filho? E isso vai ser até o fim dos meus dias. Então eu resolvi criar, assim como você também, sim, o projeto de um podcast para poder fazer o que você faz hoje comigo, dar voz às pessoas que precisam de um lugar para poder contar essa história, para poder dividir, para poder compartilhar a experiência. É esse? Exatamente. Mas tem mais algumas fotos aí? Exatamente. Essa é a última? E esse é um projeto novo, tanto que, né, tá primeira temporada. Vai começar, a gente precisa, quando a gente passa por isso, é um recomeço de você, é uma autodescoberta. Eu tô me recuperando e eu já descobri que isso vai ser pro resto da vida. São altos e baixos. Um dia você tá bem, outro dia você não tá, mas a minha dose de esperança é saber que, pelo que eu luto,
é hoje a causa mais importante da minha vida. E não tem ninguém que vai fazer com que eu me cale. Isso é muito importante, porque muitas mães agora estão, né, estão se identificando, vendo, né? Muitas mães perdem o filho. Eu escuto muito isso toda semana. Toda semana tem uma mãe falando, pô, você tentou ajudar meu filho, fez de tudo e ele morreu, ou ele está preso, ou ele está internado. Mas quando existe a morte de fato, a mãe se culpa muito, né? A mãe, eu ajudo muitas mães para elas lidarem com essa autoculpa. Porque, se eu fizesse isso, se eu fizesse... Isso sempre vai existir. Você sempre vai achar que você falhou. Quando acontece essa fatalidade de morte, você nunca vai ouvir a versão do morto, você nunca vai escutar o que de fato aconteceu, como aconteceu e por que aconteceu. Sim. Porque foi tirado do morto a oportunidade de se defender. Foi tirado do morto a oportunidade de ser julgado. Foi tirado do morto a oportunidade de responder pelos seus atos. Porque quando eu venho até aqui, eu não venho dizer que o meu filho era perfeito. Sim. Eu estou aqui falando a real. Eu estou aqui para poder dizer que quem nunca errou, atire a primeira pedra. Sim. Eu espero ter a oportunidade de voltar e de poder contar a minha experiência, Sim. a minha história. Mas eu aprendi com os meus erros e eu estou aqui hoje. O Lucas não está. No basquete vence quem erra menos, quer dizer. E na vida aprende mais quem erra mais também. Porque se você não errar, como você Errando vai... que se aprende, tem essa máxima, né, falando, né? Eu erro muito também, todo mundo erra. Às vezes erra tentando acertar. Não erra, mas os erros de cada um é diferente. Né? Somos seres completamente especiais por isso. São as nossas diferenças que fazem com que a gente seja especial. Então, cada um tem a sua fragilidade, tem a sua limitação. Então, e uma outra questão, como que é esse livro aqui, assim, qual é o início, meio e fim, assim, só para a pessoa meio que, lógico, eu vou ler, muita gente vai ler, mas assim, como você começou, como que você... Ele inicia... Ele pequenininho? Comigo recebendo... Não, eu recebi uma mensagem do meu advogado me informando, ele sabia que eu já tinha começado a contar essa história. E ele falou, olha, se você já terminou e tem algum material, isso pode ser proveitoso para ajudar no processo, porque existe um processo. Embora esteja tudo desenhado, existe um processo e isso não chegou até o fim. E é por isso que eu estou aqui. E eu inicio contando como eu recebo a notícia. E eu termino fazendo essa denúncia. O que está faltando para finalizar esse processo? O que eles estão aguardando? Porque essa quadrilha que cessou com a vida do meu filho, ela ainda está na rua. Depois da partida dele, que provavelmente não foi o primeiro, quantos Lucas já não foram? E quantos ainda não vão? É isso que está sendo aguardado? Então, isso sabe, hoje não é só pelo Lucas. É por todos hoje. É por mães que ainda não perderam seus filhos, mas que tem lobo solto na rua. Sim. E eu estou aqui falando por eles. Por quem ainda tem a oportunidade quem ainda tem a chance de ser resgatado. Sim. Porque o Lucas, infelizmente... Hoje é uma lembrança, uma memória, uma história. E a história dele pode ajudar a preservar outros, né? Exatamente. Essa é a missão, entendi. Essa é a missão. A minha dose de esperança é a seguinte: usar droga é pagar para sofrer com a ilusão de ser feliz. É uma frase que eu falo bastante. Mas a pergunta que eu quero deixar para vocês é: por que ser a mesma pessoa se você pode ser alguém bem melhor? Então pensa numa forma de ser um ser humano melhor, de ser uma pessoa mais presente na sua família, você encontrar seu propósito. Eu não sei meu propósito, então pergunta. Busque terapia. Pergunta na terapia, isso Busque aí, terapia. faz terapia.
Eu quero saber qual é o meu propósito. Eu não sei. Você trabalharia de graça fazendo o que você faz? Você trabalharia de madrugada? Se sim, você está no seu propósito. Porque se você não tem esse apoio dentro de casa, infelizmente, né, a gente está falando sobre buscar ter conexão com a família. Mas às vezes a família não está bem. Sim. Às vezes a família está adoecida e adoece, né? A árvore tá podre e os galhos não vai ter como. Então, eu acho até que quando o jovem está vendo essa situação, ele tem até que se afastar. Mas procura um direcionamento. Compreender o contexto. Fazer terapia é muito bom. Procura ajuda. Né? Procura terapia realmente. faz você escutar você mesmo. Quando você fala, o ouvido mais próximo é o seu. Né? Você organiza, né, suas gavetas emocionais. Agora, vamos homenagear seu pai, né, o avô, para ele vir aí. Tá com vergonha? Deixa ele quietinho. Ele não consegue. Quando tá se reestruturando. Do Brasil, o neto ainda era vivo e esse retorno nesse momento tem sido difícil. Força para ele, né? Foi o que eu falei para ele lá na praia. Que muito obrigada. Perdi 2 vezes, né? Muito obrigada. Eu perdi 2 vezes. Perdi o meu neto. O avô perde a autoestima da minha filha. Eu convivo com a minha filha, sentindo a dor que ela sente. Dor dobrada, né? É como eu te falo, ele vê o sofrimento da filha e não tem como. Sim. Eu gosto muito de usar essa frase, vai do jeito que dá, então eu vou chorando, mas eu vou. Melhor o feito que o perfeito, né? Exatamente. Mas vai na força, na raça, na fé. Parabéns aí pela sua garra. Muito por tudo que você fez. Sabe que eu estou acompanhando, né? Você ter ido, você foi incrível. Com a minha mãe lá. Tem uma foto que você tá entre os meninos, que aquela foto foi especial para mim, sabe? Porque eles precisam tanto de acolhimento. Tem aí a foto? Não, vê se tem, acho que não. Eles precisam tanto de apoio. Sim, eu abracei eles lá. É uma fase tão difícil da vida que você realmente está perdido. Sim. E você quer só um parâmetro, só quer uma direção, uma bússola, e às vezes a gente não tem, né? Eu também vivi isso, né? Cabeça baixa. Você viveu, eu vivi, eu também saí de casa cedo, sabe? Eu acho que é comum, isso é natural, todos nós passamos, então quando a gente vê os jovens passando, não tem nada de diferente do que você já passou. Agora é a vez deles, é a fase deles, então seja paciente e entenda que se você passou por isso, você, principalmente por ser maduro, você tinha que se colocar no lugar deles e entender. Isso aí, um beijo. Fala, pessoal, uma dose de esperança. Beijão, obrigado. Obrigada.